A história de Judas Iscariotes é uma das mais enigmáticas e controversas da Bíblia. Ele é lembrado principalmente por sua traição a Jesus, ato que levou à crucificação do Salvador. Para entender por que Judas tomou essa decisão, é importante refletir sobre sua vida, seus motivos e o papel que desempenhou nos eventos que mudaram a história. Judas Iscariotes foi um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus. Caminhou ao lado do Mestre por 3 anos, testemunhando milagres e ouvindo seus ensinamentos. Como tesoureiro do grupo, Judas era responsável pelo dinheiro, demonstrando a confiança que lhe foi dada pelos outros, incluindo Jesus. Apesar da proximidade com o Filho de Deus, algo começou a se deteriorar dentro de Judas. O Evangelho de João revela que Judas já mostrava sinais de fraqueza moral antes da traição. Ele era descrito como ganancioso, roubando da bolsa comum do grupo. João 12:6. A ganância foi um fator importante na tragédia que se desenrolaria, mas não foi a única razão por trás de sua traição. Judas, assim como outros judeus, esperava um Messias diferente, um líder político que libertaria Israel da opressão romana. Jesus, no entanto, tinha um reino espiritual em mente, onde o amor, o perdão e a humildade eram os pilares. Ao perceber que Jesus não lideraria uma revolução política, Judas pode ter se frustrado, achando que Jesus não cumpriria suas expectativas de um libertador. A combinação de ganância, decepção e confusão sobre a missão de Jesus levou Judas a buscar uma saída. Ele foi até os líderes religiosos que procuravam prender Jesus e ofereceu-se para entregá-lo por 30 moedas de prata. Esse valor era significativo, mas não exorbitante. Era o preço de um escravo na época. A decisão de Judas de trair Jesus revela o quanto ele havia se distanciado do Mestre, que uma vez seguiu. A traição ocorreu de maneira insidiosa. Judas levou os guardas do templo ao jardim do Getsêmani, onde Jesus estava orando. Para identificar Jesus, Judas o saudou com um beijo, um sinal de intimidade que se transformou em traição. Jesus, ciente do que iria acontecer, não resistiu e perguntou a Judas: "Amigo, é para isso que você veio?" Mateus 26:50. Mesmo no momento da traição, Jesus tratou Judas com gentileza, mostrando amor e misericórdia. Após a traição, Judas não encontrou a paz que esperava. Consumido pelo remorso, tentou devolver as 30 moedas de prata aos sacerdotes, dizendo: "Pequei, traindo sangue inocente." Mas os sacerdotes rejeitaram sua devolução. Desesperado, Judas jogou as moedas no templo e, em um ato de desespero, tirou sua própria vida, enforcando-se no campo de sangue comprado com o dinheiro da traição. A questão de por que Judas traiu Jesus é complexa, envolvendo ganância, desilusão e ingenuidade quanto às consequências de suas ações. Alguns estudiosos acreditam que ele pode ter traído Jesus pensando que isso forçaria o Messias a agir. Outros acreditam que ele não compreendia plenamente a missão espiritual de Jesus e, sob a influência de Satanás, agiu impulsivamente. O Evangelho de Lucas sugere uma dimensão espiritual à traição, afirmando que Satanás entrou em Judas. Lucas 20:2-3. Isso levanta a questão do papel do mal na história de Judas. Ele foi uma vítima da influência maligna ou fez uma escolha consciente de ceder às tentações? O que é claro é que Judas, como todos nós, tinha livre-arbítrio. Mesmo influenciado por forças externas, ele teve a escolha de resistir. O aspecto mais trágico da história de Judas é que sua traição não era irreversível aos olhos de Jesus. Se Judas tivesse se arrependido verdadeiramente e buscado o perdão de Cristo, como Pedro fez após negar Jesus, ele teria encontrado misericórdia. A diferença entre Judas e Pedro não foi a gravidade de seus pecados, mas a resposta que cada um deu após falhar. Pedro chorou e retornou a Jesus, enquanto Judas foi consumido pelo remorso, mas não buscou perdão.
A vida de Judas serve como um lembrete de que mesmo os mais próximos de Jesus podem cair em tentação. Sua história alerta sobre os perigos do remorso sem arrependimento. Judas foi dominado pela culpa, mas não teve a humildade de pedir perdão, escolhendo o desespero em vez da graça ao seu alcance. A traição de Judas é uma lição sobre a condição humana, a luta entre o bem e o mal, o poder das tentações e as consequências de escolhas mal direcionadas. Acima de tudo, é uma história que aponta para a misericórdia de Deus, que mesmo diante da traição mais dolorosa, continua a estender a mão do perdão.